Olá pessoal, está no ar mais uma edição do RN Cultural e estamos aqui diretamente do restaurante Casa do Matuto para acompanhar o lançamento do fanzine Era Uma Vez um Pau de Arara, da Associação ALAMP, Associação Literária e Artística de Mulheres Potiguares. E nada melhor do que escolher a Casa do Matuto, que reúne a cultura do Nordeste em um só lugar. Venha conosco acompanhar! Pau de arara é um tipo de transporte que ficou muito famoso nos anos de 50, 60, 70, por possibilitar o transporte coletivo, principalmente nas regiões Norte e Nordeste. Era feita uma modificação na carroceria, onde colocavam-se taubas. É importante lembrar que o transporte pau de arara ele é considerado irregular, de acordo com o CTB e o CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, porque transportava pessoas de maneira insalubre. E a resolução do CONTRAN 508 fala de quais são os procedimentos que é necessário para se transportar pessoas nesse tipo de transporte. Só é considerado em algumas localidades que não tem ônibus disponível ou em casos excepcionais, como em Romarias, em Juazeiro, no estado do Ceará, e na cidade de Bom Jesus, que fica localizado na Bahia. E aí, minha gente, estamos aqui agora com a presidente da ALAMP, Associação Literária e Artística de Mulheres Potiguares, Flauzineide Moura Machado, que vai falar um pouco sobre o desígnio da ALAMP aqui no Rio Grande do Norte. Oi, boa tarde, tudo bom? A ALAMP, Associação Literária e Artística de Mulheres Potiguares, tem um objetivo de incentivar a leitura e as artes das mulheres potiguares, assim como divulgar esses nomes e suas obras. Então, nós agregamos mulheres de vários municípios. Nós estamos com 63 municípios, estamos chegando perto de 200 membros, 200 mulheres, que nós só somos mulheres potiguares. E é incontável, porque hoje nós podemos dizer que estamos com 169, amanhã a gente já estará com 170. E nós não somos como uma instituição que tem uma quantidade que completa e para, não. Nós somos inclusivos, estamos sempre trazendo mulheres. O importante para a gente são os dons, que elas venham compartilhar conosco, venham somar, venham nos ensinar, venham aprender também com a gente. É uma soma de mulheres do Rio Grande do Norte que faz acontecer na literatura, nas artes em geral. Nós temos de artista plástica, artesã, humorista, temos de tudo um pouco, tem para todos os gostos. Essa é a ALAMP, que é fruto do projeto Difusão da Literatura Feminina Potiguar, criado por mim enquanto professora lá na Escola Estadual Berílio Vanderlei, em Natal. E lá nós criamos esse projeto, que foi uma inspiração de um aluno que perguntou para mim: Neidinha, esta mulher de Natal, essa mulher de São Paulo ou do Rio de Janeiro? E esta mulher era eu que estava lendo um poema meu, do meu primeiro livro, Poética Minha, e ele achou que aqui não tinha mulher que escrevesse o livro, Ficou interrogando se a mulher é de São Paulo ou do Rio, e aquilo me deixou impressionada. Cheguei em casa, fiquei imaginando por que ele tinha dito isso. Outros fizeram outras perguntas, tal como: é viva ou morta, é nova ou velha? Porque eles não sabiam que era eu, porque eu, enquanto professora, queria ser avaliada como poetisa e não podia dizer a eles que era eu tinha que dizer, não disse nada. Eles me chamavam Neidinha e lá no livro tinha Flauzineide de Moura Machado, então eles pensaram que era outra pessoa. Daí foi criado o projeto Difusão da Literatura Feminina Potiguar, onde nós começamos a buscar mulheres que escrevessem, e daí a gente foi juntando essas escritoras aos nossos alunos. Foi um projeto assim
espetacular, prazeroso, e nós ficamos com ele durante 14 anos, foi quando criamos em 2017 a ALAMP. Então a ALAMP é fruto deste projeto. O projeto de difusão da literatura feminina potiguar é o berço da ALAMP. Esta é a ALAMP. Muito obrigada. E eu faço parte também desta associação. Nossa intenção também, além de contar nossas histórias em cima de um pau de arara, foi trazer de volta, né, essa cultura que hoje é irregular, mas que já foi necessária, que é o pau de arara. O interessante é que eu que fiz o pós-fácil, eu vi que todas elas reclamaram da instabilidade, como é que eu quero dizer, a insegurança, do desconforto de estar dentro de um pau de arara, né? O perigo que a gente corria. Mas Deus é grande e deu tudo certo. Cada uma de nós contou sua história. Além do pau de arara, nós resgatamos também, representando as alampianas, as bonequinhas de pano. Essas somos nós. Então as bonequinhas de pano vieram junto. E muito eu me emocionei, porque minha avó fazia bonequinha de pano para a gente, para a netaiada mulher, e era nossa alegria. Essa também é a importância da associação, né? Além dessa questão literária, a questão também da cultura, né? De resgatar e valorizar. Semi-desaparecida, né? Porque eu passei quase mais de 15 dias procurando quem fizesse a bonequinha de pano, e de repente Denise encontrou lá no beco da lama, a senhora que fez essas pequenininhas, graciosas. E eu encontrei lá em Parnamirim, deixa eu ver se eu acho a minha amiga que eu estou querendo aqui. Eu não vou encontrar a que eu quero não, mas eu vou mostrar qualquer uma. Eu encontrei lá em Parnamirim Rita que fez essas bonequinhas aqui. E essas somos nós, alampeanas em um pau de arara contando suas aventuras. Núbia também é uma lampiana que faz parte da associação ALAMP. Vem cá, Núbia. Vice-presidente. Boa tarde. Diga como foi sua estada, um pouquinho, né? A minha estada. Na verdade, eu fiquei feliz em participar desse projeto, que foi coordenado por Flauzineide, com a inspiração de Bernadette também. Porque assim, o pau de arara, eu escrevi uma pequena crônica falando pau de arara, uma necessidade ou aventura. Porque, na verdade, eu morava na zona rural, na fazenda, e todas as noites a gente pegava o pau de arara para ir para a universidade. Então, assim, muitos desafios a gente passava, e na crônica dizendo que o pau de arara ele foi necessário para que hoje eu sou uma doutora em educação na França, pós-doutora, para que eu pudesse ter essa formação. Então, ele foi necessário. Faz parte da nossa história. E as bonecas, elas são lindas, a gente brincava com essas bonecas. Então, o resgate também da nossa cultura. Necessário, né? Necessário. Então, não era apenas uma aventura, ele foi necessário. Verdade. Mais uma lampiana, estamos aqui com Clécia e ela vai falar um pouquinho para convidar vocês para fazer a leitura do fanzine. A minha história é Uma Vez no Pau de Arara. Essa história ela começa de uma maneira bem louca, porque foi real comigo. Aconteceu na cidade de Boa Saúde. Eu estava lá com minha filha, ela tinha mais ou menos 12 anos, o nome dela, eu criei, né? O nome dela real é Catarina, mas eu criei Margarida, porque estávamos lá esperando o meu carro ficar bom. Aí então a gente decidiu ir para a feira de Boa Saúde. Então a gente viu um pau de arara e corremos para pedir parada. Ele parou. Quando ele parou, a gente subiu por trás, eu e minha filha. Foi um pouco difícil pegar ela porque ela era um pouquinho pequena. Mas a gente subiu, subiu, sentou atrás de ladinho na esquerda, e viu tudo que eles iam levar para a feira de Boa Saúde. Bacia,
como é que se diz? Sandália, de roupa, tinha bacia de alumínio, um monte de coisa. Então, quando a gente chegou na feira, tinha frutas também, frutas diversas, um cheiro muito forte de fruta, sabe, que a gente sentiu. E nesse lançamento especial de O Fanzine Era Uma Vez um Pau de Arara, vamos entender um pouquinho o que é um fanzine, esse gênero textual? Flauzineide, explique pra gente o que é fanzine. Em síntese, né? Porque o tempo é tão pouquinho. O fanzine é um livreto ou um livrinho. Ele é desenvolvido de acordo com a criatividade, né, de cada um. E ele junta no mesmo livro, ou no mesmo, digamos assim, na mesma obra, aproximadamente aquilo que todos são fãs. No nosso caso, nós somos fãs de literatura. Então esse fanzine saiu com vários textos, né, de mulheres alampianas, contando a história de experiências vivenciadas em cima de um pau de arara. São histórias maravilhosas, prazerosas, são histórias que às vezes nos emocionam, mas ele tem esse objetivo de fazer com que os fãs de alguma obra, de alguma literatura, de algum conteúdo, se façam presentes no mesmo espaço, no mesmo livro, né? Ele tem também em dobradura, tem vários, vocês podem pesquisar. Ele tem diversas formas, né? Tem em dobradura, tem só uma página, tem desse jeitinho, tem no livrinho menor. O importante é que a gente traga para cá as nossas simpatias, as nossas inspirações e os nossos objetivos. No nosso caso é literatura hoje, né? Trazemos aqui um caminhão, né, pau de arara. Muito obrigada e venha conhecer o fanzine Era Uma Vez o Pau de Arara. Estamos aqui no restaurante Casa do Matuto, situado aqui na Praia dos Artistas, um local maravilhoso que reúne a cultura nordestina. E vou entrevistar aqui, mais uma vez, Flauzineide Moura Machado e Bernadette Dantas, alampianas. Eu também sou alampiana e olhe que no fanzine o meu texto é um nordestino no pau de arara. E elas duas vão explicar para vocês como surgiu o entusiasmo para criar o projeto fanzine Era Uma Vez um Pau de Arara. E aí, meninas, contem aí como foi que surgiu esse entusiasmo, essa empolgação para escrever o fanzine Era Uma Vez o Pau de Arara. É uma longa história, né, Bernadette? Sim. Foi no mês de agosto. Dia 1º de agosto, né? Mas foi mais ou menos assim. Como foi, Bernadette? Foi o dia da abertura do ponto lá em Brejinho, Produtos da Terra. Eu estava apresentando virtualmente a loja a meus amigos, né? E ela, Flauzineide, foi uma das pessoas que eu apresentei, né? Mandei fotos e mostrando para ela abençoar, né? O nosso, em nome de Jesus, ela abençoar o nosso espaço. Aí pronto, tudo começou, não foi, Flau? Foi maravilhoso. Aí ela começa a me mostrar, né? Desfilando a câmera do celular pela loja, a empresa deles, que altamente vocês precisam conhecer. Lá em Brejinho, viu, gente? Maravilhosa. Tem de tudo um pouco. Tudo que você gostar do sertão, daqueles torrões mesmo, fazenda, como também tem literatura, arte, cultura, tudo. Vamos lá qualquer dia, então é isso. Ela começou a me mostrar, eu vi um carrinho de boi, não era, Bernadette? Pequenininho. Aí eu disse, ai, que coisa linda. Cada coisa que eu vi, eu comecei a me apaixonar. De repente, eu disse, Bernadette, esse senhor que fez esse carrinho, ele faz caminhãozinho. Aí ela disse, vou perguntar. Eu disse, eu vou perguntar. Hoje mesmo eu lhe dou a resposta. E foi desse jeito. Perguntei se ele fazia, e ele disse que fazia. Já mandei para ela, já confirmando que ia dar certo. E aí surgiu, né? Ela contou uma história muito interessante no pau de arara, né? Ela contou uma história, a gente deu muita risada, foi uma alegria só.
A gente chorava e ria ao mesmo tempo. Ela contando a história, eu também contei um pouco, né, da história do meu esposo, então, no Pau de Arara, né? E aí, ela que tem a mente brilhante, aí ela teve a ideia de passar para escrever essa história que hoje se encontra aqui nesse livro, né? Um pouquinho de cada uma de nós. Então foi isso. Quando a gente terminou, eu contei minha história, que foi lá na década de 1979, 80, por aí, eu contando a história para ela. Aquilo foi tão forte, esse acontecimento lá de trás, que eu conversava com ela, contando o transtorno que eu passei e acabei chorando. E aí a gente começava a rir, porque eu estava chorando por uma coisa que aconteceu há 43 anos atrás. Mas eu contei para ela que saí, né, de uma cidade que eu morava para outra cidade, e era uma estrada carroçável, eu não conhecia, e fui com minhas 2 crianças pequenas, e daí o carro só faltava sair de minha mão, acabou que deu um estalo grande debaixo do carro, era uma berlina branca, e este carro parou. Mas eu não vou contar tudo aqui não, é que vocês vão ter que ler. Então, aconteceu que era 18 horas e eu fiquei com minhas 2 crianças. O maiorzinho tinha 2 anos e pouco e a outra tinha 1 ano. E eu fiquei nessa estrada, não sabia se chorasse, não sabia o que fizesse. As crianças pareciam estar entendendo aquilo, tudo quietinho. 9 horas da noite eu avisto uma luz, horas aparecia, horas desaparecia. Eu digo, meu Deus, fiquei feliz. Depois disse, se não for do bem. Fiquei triste. E era um sentimento de angústia, de agonia. Quando o carro vinha se aproximando, eu fui para dentro dos matos com minhas crianças, assim. Porém, eu me lembrei que o nosso carro estava no meio da estrada, na pista. Eu digo, meu Deus, vai ter um acidente. Corri para fazer sinal que parasse. Ele parou. Eu subi no Pau de Arara, mas lá em cima do Pau de Arara eu vou contar depois. Mas Bernadette, conversando comigo, a gente contracenando, eu disse, Bernadette, vamos fazer um fanzine com essa história dos Paus de Arara. Aí ela disse, jura? Eu disse, vamos. Então o que aconteceu? Nós começamos a já ali mesmo projetar o fanzine e perguntar quem mais do nosso grupo tinha uma experiência vivenciada no Pau de Arara. Foi uma coisa fácil, parecia que ia ser difícil, mas vieram várias meninas, que eu não me lembro agora quantas, mas eu acho que passou de 20. Vou só olhar aqui, 31 meninas vieram contar suas experiências em cima do Pau de Arara. Está aqui, né? Vocês vão precisar ler. E você, Bernadette, como está se sentindo hoje aqui no lançamento desse fanzine? Muito feliz, né, de um projeto ter nascido dia 1º de agosto, né, de 2021, mas com essa pessoa tão iluminada que é a professora Flauzineide, a gente só espera isso. Então a gente embala nessa alegria, nessa criatividade, é muita felicidade, é só agradecer a Deus, gratidão a Deus, eu estar aqui fazendo parte. Então o sentimento aqui é de gratidão e quer saber um pouquinho mais, venha conhecer o nosso fanzine. Era uma vez, meninas? Pau de Arara. Agora estamos com a Lampiana, apresentação. Boa tarde, é uma felicidade participar do lançamento do Alamp Pau de Arara. Muito feliz por estar junto com a nossa presidente Flauzineide, com todas as alampianas que estão nessa e que a gente seja... E eu viajei muito de Pau de Arara quando menina e trabalhava também em Pau de Arara. Foi. Dessa vez eu não entrei no Pau de Arara, mas eu vim para o lançamento do Pau de Arara com muita felicidade, com muito carinho, com muito amor. Sou alampiana, sim, sou.
por que não? Muito obrigada. Agora estamos com a lampiana Socorro Evangelista, que tem muitos dons. Conte para nós. Boa tarde, para mim é um prazer muito grande estar aqui presente juntamente com nossas escritoras da ALAMP, né? À frente Flauzineide. Então é um momento maravilhoso, a gente criando, recriando cada vez mais. Tanto fazendo poesia nas letras, como eu faço poesia também nas artes plásticas, artes visuais. E é isso aí, tá bom? Obrigada. Mais uma lampiana aqui, Vera Barreto, que vai falar um pouquinho da participação dela no fanzine Era Uma Vez no Pau de Arara. Bom, o meu, não foi eu que viajei em Pau de Arara, foi o meu pai. Aí eu cheguei para ele e disse, papai, o senhor já andou de Pau de Arara? Ele disse, já, minha filha. Quando o senhor foi? Pro Juazeiro. Pai, eu não acredito, pro Juazeiro? Sim. Aí ele disse, papai, Juazeiro é longe demais. Mas a gente foi, minha filha. Naquela época era o transporte que tinha, era Pau de Arara. Eu digo, pai, e como foi que o senhor aguentou? O jeito, minha filha, senta... Não, eu vou tirar isso aqui. Sentado naqueles bancos, duro daquele jeito, todo encurvado. E no caminho eu digo, pai, quando queria fazer as necessidades, xixi, o mato, minha filha, pegava o mato e ia pra dentro, e ia pro mato, né, fazer. E aí eu digo, pai, para dormir. No caminho, à noite, eles viajavam de dia e de noite, né? E à noite eles paravam, eles que paravam, e iam para dentro do mato. Eu digo, papai, e as mulheres e os homens? Não, as mulheres iam para um lado, os homens iam para outro. E assim era a viagem do Pau de Arara, né? Naquela época. Aí ele disse, eu digo, pai, para dormir. Ele disse que parava no caminho. Aí como eles têm essa cobertura em cima, e tinha tinha um lugar para colocar as bagagens, né? E eles afastou a bagagem lá e dormiu em cima. Aí ele disse, debaixo de uma árvore, né? Olhando o céu e as estrelas. Eu digo, que romântico. E é isso aí, né? E depois que chegaram lá, eu digo, pai, quando chegaram lá? E aí ele disse que foram se hospedar, né? E eles que, classe pobre, que os médicos ficavam em hotel. E eles iam para uma pousadazinha, para as pensão. É. Aí, e o fazer comida, eles mesmos ainda iam fazer comida. Então, para resumir, o final é esse mesmo. Só que meu pai disse que até hoje ele anda encurvado, porque viajou no Pau de Arara. Muito obrigada, Vera. Estamos agora aqui com o Eli, que também é lampiana. Olá, uma satisfação imensa estar aqui hoje junto com essas lindas, maravilhosas, Flauzineide Moura, Socorro Evangelista, Caio, Jaide, enfim, são tantas, Núbia, Jussiara, enfim, eu não vou falar de todas, só quero dizer que nós estamos todas juntas nesse belíssimo Pau de Arara, chamado ALAMP, criando, recriando, contando, inventando e fazendo história aqui no Rio Grande do Norte e no país inteiro. Eu sou muito grata por estar aqui hoje, obrigada. Estamos agora com Isabel Firmino, que vai botar só um pouquinho do título dela. Imaginando memórias sobre o Pau de Arara. Eu tenho memórias de meu pai, quando eu era criança. Então nós íamos para a fazenda e quando era a hora do almoço, a gente levava os trabalhadores para almoçar, certo? Aí eu lembro, eu tenho várias memórias, a lembrança de meu pai. E eu criança, 12 anos, o que era que eu imaginava? Eu me imaginava dirigindo o Pau de Arara, né? Era isso que eu imaginava. Então, por isso que é imaginando memórias. Aí eu imaginava todo aquele calor, por aquelas veredas. Isso aconteceu em Ipanguaçu, Ubarana, município de Ipanguaçu, que é perto de Açu, meu querido Açu. Estamos aqui com a lampiana Jaide, que também é apresentadora. Ela vai contar pra gente aqui um pouquinho. Boa tarde, estou aqui para prestigiar essas lampianas que hoje estão com essa antologia belíssima, Pau de Arara, contando suas histórias, com a nossa presidente Flauzineide Moura. Está aqui presente o Blá 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 da TV Potengi, não podia deixar de estar neste lugar. Também a lampiana com todo orgulho, TV Caju, muito obrigada. Essa réplica que está representando um carro Pau de Arara foi realizada pelo artesão
Josia Alves Soares, que reside no município de Monte Alegre, Rio Grande do Norte. Chegamos ao finalzinho do RN Cultural. Eu, Bianca Dantas, estreando aqui na TV Caju. Muito obrigado pela oportunidade e vamos seguindo com mais matérias. Fiquem ligadinhos, RN Cultural, TV Caju.